A paz do Senhor, queridos irmãos que estão nos assistindo. Eu desejo a paz mesmo realmente de Cristo, nesses momentos que nós estamos de quarentena. É isso que nós temos pedido ao Senhor, paz de espírito. E essa paz somente Ele pode nos dar. E eu quero ler uma passagem com vocês, se você puder acompanhar ou ler depois, que está escrito lá em 1 Pedro, no versículo 1, no verso 7, que diz bem assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E eu acredito nessa palavra. A nossa fé, ela tem sido provada. Deus, Ele está provando a nossa fé para que a gente continue firme, para que a gente continue glorificando ao Senhor dentro das nossas casas, honrando o seu santo nome. Eu acredito que esse momento, Deus, Ele está separando o joio e o trigo. Ele está separando aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que buscam o Senhor dentro das suas casas. E eu quero trazer essa palavra de esperança para o seu coração. Que se você continuar firme, se nós continuarmos firmes diante do Senhor, nós o encontraremos, Ele, naquele grande dia. E eu creio nessa palavra. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite que Ele fortaleça o seu coração. Se você tem andado preocupado, se você tem andado desanimado, sem fé, sem esperança, que o seu coração seja aquecido pelo Senhor nessa noite. Amém? Nós servimos um Deus que é um Deus poderoso, que tem o controle de todas as coisas. E Ele vai fazer um milagre nessa situação. Ele está conosco, Ele está cuidando de nós. Todos os dias Ele tem cuidado de nós. E é perceptível ver esse cuidado de Deus conosco. E nós vamos cantar essa canção, declarando que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus de cura, que Ele é um Deus de milagre e que Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo
pode dizer que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos mesmo, Senhor, de ti, das nossas vidas, Pai. E nós depositamos, Senhor, nossa confiança em ti, Senhor. Aleluia. Nós servimos um Deus que pode ressuscitar os mortos. Nós acreditamos e confiamos no Deus que é o dono da vida. É Ele que nos dá o fôlego de vida. E eu quero cantar essa canção com você. Eu queria que você se colocasse nessa posição de Lázaro e que a gente possa crer no Senhor Jesus, que Ele vai mudar a nossa história. Ele vai mudar essa situação que nós estamos enfrentando. Mestre, eu preciso de um milagre.
ressuscita-me. Ressuscita mesmo, Senhor, os nossos sonhos. Ressuscita mesmo, Senhor, a vida que há em nós, que é Tu, Pai. Amém. Paz do Senhor. Tudo bem, amada igreja? É com grande alegria que nós estamos aqui novamente nessa terça-feira, no nosso culto de campanha. Eu quero dizer para os meus irmãos que estão aí nas suas casas, não sei se você está com as suas atividades normais, ou se você está na quarentena mesmo, se bem que aqui em Porto Velho a gente vê as ruas cheias de pessoas, né? Agora a gente vê pessoas usando máscara, usando equipamentos para se proteger desse vírus. Mas eu não sei qual é a situação sua nesse momento, se você está aí dentro da sua casa com a sua família. Mas nós temos certeza, temos fé, temos convicção que o Senhor está conosco nesse tempo. E hoje é um culto de campanha, e nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. E essa palavra falou muito ao meu coração e eu espero que fale ao teu coração também. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 e o versículo 9. Nós vamos ler apenas esses 2 versículos da palavra de Deus. E ele diz o seguinte: nesse capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. E as 3 parábolas têm o mesmo sentido. Jesus está debatendo, ou então trazendo resposta a um questionamento de algum dos fariseus que estavam questionando por que Jesus se assentava com publicanos e pecadores. Então Jesus ele passa a contar algumas parábolas no capítulo 15. E a primeira parábola que ele conta é da ovelha perdida. E a segunda ele fala da dracma perdida e a terceira parábola desse capítulo ele fala sobre a parábola do filho pródigo. As 3 parábolas elas estão retratando a alegria do pai quando o filho regressa, a alegria de Deus quando um pecador se arrepende. O Senhor está dizendo que há festas no céu quando uma pessoa se converte e volta para a presença de Deus, para os braços do Pai, a festa no céu, os anjos se alegram quando alguém que estava perdido é encontrado. Então hoje eu quero tratar nesta noite apenas na parábola da dracma perdida. E vamos então ao texto. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar? E tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Apenas esses 2 versículos da palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos nesta hora, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta hora, Deus, juntamente com os meus irmãos que estão nas suas casas, que estão assistindo, Senhor, essa palavra, e no mesmo espírito se prostram diante da tua grandeza para receber a revelação da tua palavra. Espírito de Deus, fala ao nosso coração, porque nós queremos ouvir a tua doce voz, nós queremos o ensino, a instrução, a correção para as nossas vidas nesse tempo, Pai. Então manifesta a tua presença em nós e através de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, esse texto do dracma perdida, essa parábola aqui, ele vem falando, vem retratando, Jesus fala acerca de uma mulher. E essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Dracmas era uma moeda de prata grega, né? E o dracma, essa moeda, correspondia
a um dia de trabalho de um trabalhador. Então, essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Eu não quero me atentar muito ao contexto histórico, mas para você entender um pouco o sentido dessa palavra, quando naquela época era costume de que quando uma mulher ia se casar, o pai da noiva a presenteava essa noiva com esse adorno. Eram 10 dracmas, como se fosse um adorno comprido, onde ela colocava no cabelo e descia esse adorno pelo pescoço. Então, quando o homem ia casar, quando o jovem ia casar com a moça, a família desse jovem, o pai a presenteava, porque aquela mulher, aquela moça, iria fazer parte agora da sua família, da sua casa. Então, ele dava esse adorno, essa joia, onde ela usava geralmente na cabeça e descia pelo pescoço. E se a gente for olhar esse contexto e a revelação desse contexto, traz um valor bíblico para a constituição da família. Ou seja, o homem, ele, quando vai casar, ele traz uma mulher para o seio da sua família e a partir daí eles vão constituir e dar prosseguimento a uma nova família, que é o princípio bíblico para a formação de uma família, onde vai ter valores, onde vai ter normas, regras, dentro da palavra de Deus, dentro da revelação da palavra de Deus, há princípios e valores familiares. Então, isso em um contexto histórico, para a gente pensar um pouco sobre isso. Nos dias atuais, a gente vê que há uma luta de classes entre mulheres e homens. E eu gostaria de dizer essa noite que os princípios da palavra de Deus, eles nunca vão mudar. Embora homem e mulher sejam iguais diante de Deus, eles têm papéis e funções diferentes dentro da formação de uma família. Então, o papel da mulher sempre será o papel da mulher. A responsabilidade da mulher é e toda a estrutura dela, emocional, física, psicológica, ela é formada de tal maneira que ela venha desenvolver as suas funções para cumprir a sua missão dentro do lar, dentro da sua casa. Assim como o homem também. Toda a estrutura física, emocional, psicológica do homem, ela está de acordo com a sua missão de suprir e de cumprir o seu papel dentro de casa, no contexto familiar. Então, a família de hoje, as famílias de hoje, elas estão querendo ter uma configuração diferente da proposta do Criador da família. E aí a gente vê uma disfunção, famílias disfuncionais, filhos desequilibrados, esposos emocionalmente feridos, esposas emocionalmente feridas, uma inversão de papéis dentro do lar torna algo difícil dentro da família. Então, esse texto, quando Jesus fala desse adorno, essa mulher, ela recebeu esse adorno e ela tinha 10 dracmas. E cada dracma daquela tinha o mesmo valor financeiro. Porém, nessa parábola, Jesus conta que a mulher perdeu uma dracma. Aquela joia, aquele adorno que a mulher recebia, significava naquela época, e a gente pode trazer também para os nossos dias, ela trazia um significado de fidelidade. Eu estou entrando nessa família, eu sou integrante dessa nova família e eu sou fiel a isso e a família a recebia como parte também dessa família. E você pode estudar sobre isso, você pode pesquisar sobre isso, que é bem interessante. E o Senhor, Ele nos revela coisas profundas acerca disso.
Então, queridos, mas esse texto diz que essa mulher, ela perdeu uma dracma. Ela perdeu, ela tinha 10, ela perdeu uma. Só que ela perdeu dentro da sua casa. E se você for analisar nesse contexto, você pode pensar, poxa, mas que descuido. Essa mulher perdeu uma das dracmas que ela recebeu da família. Ela perdeu. E eu quero trazer, ela perdeu o valor. Ela perdeu algo que era precioso. Algo que tinha não somente um valor monetário, mas um valor familiar, um valor emocional, um valor simbólico, que era preciosa para aquela família. E aquela mulher, dentro da sua casa, ela perdeu uma das dracmas. O que você está perdendo dentro da sua casa? E eu quero falar isso para você. Talvez você esteja aí vivendo as ideologias desse mundo, entrou nessa onda de lutas de classe, em que está colocando valores totalmente pervertidos, totalmente contrários à instrução do Senhor para a sua casa, e com isso você está perdendo o seu marido, você está perdendo os seus filhos, você está perdendo as pessoas, os valores dentro da sua casa. E eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Não somente agora a esposa, mas também o esposo. O que você está perdendo dentro da sua casa? Será que você perdeu os seus filhos? Será que você perdeu a amizade dos seus filhos? Será que você perdeu o respeito? Será que você perdeu a consideração pelos membros da sua família? O que você perdeu dentro da sua casa? Essa mulher, ela perdeu uma das dracmas, ela perdeu uma moeda que tinha um valor simbólico muito importante. E eu quero falar aqui algumas providências que essa mulher tomou, quando ela tomou a consciência, quando ela percebeu que ela perdeu parte desse adorno familiar. A primeira coisa que essa mulher fez, ela acendeu uma candeia. A candeia era como se fosse uma lamparina que trazia luz. E essa candeia, ela se acendia com o azeite, com o óleo, o azeite. Acendia, o azeite era o combustível que fazia com que aquela candeia se acendesse e iluminasse. Então, se a providência número 1 que ela tomou foi de acender a candeia, isso significa que na casa dela, a casa dessa mulher estava escura. Não entrava luz, não era arejada. Não era uma casa onde havia luz, porque onde há luz do Senhor, a gente pode facilmente encontrar a saída para situações adversas da nossa casa, da nossa família. Então, aquela mulher, na casa dela, não tinha claridade. E a primeira coisa que ela fez, ao tomar ciência de que ela tinha perdido algo precioso na sua família, ela acendeu, ela pegou uma candeia e ela acendeu. E para ela acender essa candeia, ela precisou do azeite. E eu quero dizer para você que o azeite é o Espírito Santo de Deus. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, da injustiça que nós temos cometido. É o Espírito Santo que nos alerta, que nos sinaliza, que faz com que a luz se acenda dentro da nossa casa e nós venhamos perceber o que nós estamos perdendo na nossa casa por negligência. E aquela mulher, ela acendeu aquela candeia e acendeu a luz na sua casa. A luz significa a palavra do Senhor. Na palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho.
Com o poder do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, houve revelação da palavra de Deus naquela casa. E se acendeu ali algo que estava escuro. Quando a palavra de Deus, quando nós nos colocamos no caminho e passamos a observar as Escrituras Sagradas e colocamos em prática os valores, os princípios para a família, tudo se ajusta. Não importa como está a situação da sua família. Talvez você diga, a minha família não é funcional. As coisas na minha casa tomaram um rumo difícil. Os filhos mandam nos pais, os pais obedecem aos filhos, a esposa governa o lar, o pai não assume a sua função de liderança, de provisão na sua família. Talvez a sua casa esteja passando por um momento de desorganização, mas essa palavra nos diz que quando nós clamamos a presença do Espírito Santo, Ele revela a palavra de Deus. E quando nós nos ajustamos de acordo com esses princípios, a nossa casa entra em ordem. A nossa casa entra em acordo. Porque nós precisamos entender quais são as diretrizes e as bases para a sustentação de uma família equilibrada. Então, queridos, essa mulher, ela faz isso. Ela pega a candeia, ela acende a luz e ela começa a observar dentro da sua casa. E esse texto fala que ela viu que a casa estava suja. Quando nós nos enxergamos pela palavra de Deus, nós podemos enxergar onde estão as falhas, onde está o erro. Qual a dificuldade que nós temos passado? Porque a palavra de Deus, ela vai revelar os nossos corações. E aquela mulher, ela passou a ver que a casa estava suja. Estava muito suja, estava cheia de pó, quem sabe, cheia de teia de aranha. Esses dias você, mulher, está aí dentro da sua casa. E eu não sei se você tem visto muitas coisas para organizar, muitas coisas para arrumar. Talvez arrumar o guarda-roupa, arrumar os armários, limpar toda a casa, tirar as teias de aranha, limpar tantas coisas. E quando a gente tira para dar uma faxina na nossa casa, quantas coisas a gente vê, papéis que a gente vai acumulando, coisinhas que a gente vai acumulando e precisa tirar, precisa fazer uma limpeza. Tanto na questão física mesmo da casa, organizacional da casa, quanto nos relacionamentos, nas emoções, como é que nós estamos vivendo dentro do nosso lar, da nossa família. E aquela mulher, ela percebeu que a casa dela estava suja. E quando ela vê essa sujeira, a luz da candeia, ela pega uma vassoura e faz algo, ela começa a limpar aquela casa. Talvez você esteja precisando fazer isso na sua casa. Constantemente nós precisamos fazer isso na nossa casa. E aquela mulher começou a varrer, começou a limpar aquela casa e tirar toda a sujeira daquela casa. E ela passou a limpar. E agora eu acredito que ela não estava mais tão preocupada com a dracma, com a moeda. Ela queria colocar a sua casa em ordem. Ela queria organizar a sua casa. E esse texto diz que quando ela começa a limpar, quando ela limpa a sua casa, ela encontra aquela dracma que ela havia perdido. E essa palavra para esse tempo, ela é muito propícia. Você está aí na sua casa, você está em quarentena, talvez você esteja aí até com medo, com as incertezas, com as situações na economia, na educação, está com as crianças em casa, impossibilitadas de irem para a escola. Talvez o seu esposo esteja aí em casa, você também esteja em casa. É tempo de colocar a sua casa em ordem, mulher. É tempo de colocar a sua família em ordem, homem. É tempo, filhos, de averiguar se o estilo de vida que você estava tendo, se estão de acordo com os princípios bíblicos.
para a sua casa. É tempo, filho, de você ver se você tem honrado seus pais, se você tem cumprido as suas responsabilidades de filho, amando, honrando, obedecendo. É tempo, mulher, de você ver qual é a atitude, se você tem auxiliado mesmo, se você tem sido uma bênção na vida do seu esposo, com palavras de bênção, com a organização da sua casa, ligando os vínculos afetivos dentro da sua família. Se vocês estão de acordo, é tempo, esposo, de verificar se você está amando a sua mulher, se você está dando a devida atenção aos seus filhos. É tempo de colocar a casa em ordem. Eu sempre tenho falado que tudo que acontece no céu, na terra, está sob o controle de Deus. Está sobre uma ordem de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. E eu acredito plenamente que o Senhor está querendo que nós venhamos colocar a nossa casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Não somente na questão de organização da casa, mas em todos os sentidos. Nos relacionamentos, no amor, no tempo de qualidade, nas palavras de afirmação, sabe? Na prestação de serviço, no toque. Talvez você não possa tocar, você não possa chegar próximo das pessoas que estão fora da sua casa. Mas as pessoas que estão dentro da sua casa, você pode suprir essa carência do toque, do abraço, do beijo, do aperto de mão, das palavras de afirmação, das palavras de bênção. Talvez chegou o tempo de você tirar os seus hóspedes dos quartos, porque muitas famílias têm os filhos como hóspedes. Eles se sentem apenas hóspedes, eles não se sentem participantes da casa. Talvez esteja no tempo de você tirar os hóspedes dos quartos e colocar para ajudar a limpar a casa, para encontrar os tesouros guardados, os tesouros escondidos que estão ali dentro da sua casa. Amém, queridos? Então, aquela mulher, ela fez isso. E é interessante que a preocupação, a tristeza dela, quando ela percebeu que ela havia perdido aquela moeda de prata, não foi por uma questão monetária, financeira, como eu já falei. Porque quando ela acha, quando ela limpa, quando ela arruma a casa, ela faz uma grande festa. Ela chama as amigas, ela chama as vizinhas e ela comemora, porque ela achou aquela dracma perdida. E assim eu acredito que acontecerá quando nós colocarmos a nossa casa em ordem. Nós vamos poder sair e vamos poder celebrar, vamos poder nos reunir nos templos, vamos poder abraçar os nossos amigos quando a gente colocar a nossa casa em ordem. Amém, queridos? Então essa é a palavra de hoje, essa é a palavra para você que está me ouvindo. Como está a sua casa? Limpa a sua casa, chame o Espírito Santo, acenda a luz da palavra, passa a limpar, passa a reparar onde está a sujeira, começa a varrer, começa a limpar, começa a organizar, que você vai se deparar com valores muito grandes dentro da sua família. As pessoas mais importantes da nossa vida estão conosco dentro da nossa casa, que se chama família. E às vezes a gente no ativismo, a gente com tantas coisas para fazer, nós temos perdido esse valor. Nós temos deixado de dar a atenção devida a esse tesouro que está dentro da nossa casa. Não vamos perder mais as pessoas que nós amamos. Pelo contrário, vamos cuidar, vamos preservar, vamos aproveitar essa quarentena para a gente colocar a nossa casa em ordem. Amém? E depois, quando a nossa casa estiver limpa, quando a luz estiver acesa na nossa casa, quando a palavra for revelada, nós vamos poder sair e dizer assim, a minha casa está arrumada. Agora eu posso ser extensão da igreja do Senhor. Agora eu posso celebrar com os amigos. Agora eu posso congregar. Eu posso ter uma vida, voltar a ter uma vida social, porque a minha casa está em ordem. Amém? Vamos orar nesta noite. Eu gostaria que você meditasse sobre essa palavra.
A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A revelação da palavra do Senhor é o pão que alimenta, que alinha a nossa vida ao propósito de Deus. Amém? Vamos orar. Apresenta as suas questões, apresenta as suas petições, apresenta a sua casa. E hoje, especialmente, eu quero pedir oração pelas famílias, para que nenhum mal adentre dentro dos lares, dentro das famílias. Amém, queridos? Vamos orar todos nós. Você pode elevar a sua voz aí na sua casa, onde você estiver. Eleva a Deus em oração e clame ao Senhor nesse tempo. Eu creio que Deus, Ele está atentando para o clamor do seu povo. E nunca eu ouvi falar de tanto clamor, de tantas orações, como eu estou vendo agora, como eu estou ouvindo agora, as pessoas intercedendo, os templos fechados e as casas abertas, cultuando, adorando, lendo a palavra, organizando a sua casa e o seu lar. Porque a igreja do Senhor, ela é a sua casa, ela é dentro da sua casa, ela começa em você, em você. Como que você está na sua família, na sua casa? Vamos orar agora. Gostaria que você apresentasse as tuas questões. Eu não sei qual é o contexto da tua família. Se você está em uma família funcional, ou se você está convivendo com uma família totalmente disfuncional, eu não sei. Mas o Senhor sabe e você pode apresentar ao Senhor, porque para Deus nada é impossível. Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil que Deus não possa fazer por você? O Deus do impossível, o Deus do universo. Então eleve a sua voz e clame a Ele com a voz do teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que foi ensinamento para as nossas vidas essa noite. Obrigada, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão na sua casa, assistindo, Senhor, e ouvindo essa palavra. Meu Deus, nós queremos nesta hora interceder pelas famílias, Pai. Queremos que o Senhor venha trazer a consciência aos esposos sobre o seu papel dentro do contexto familiar, que é honrar, que é amar, que é prover, mostrar o caminho, dar as diretrizes para a sua família, Senhor. Uma figura de autoridade dentro da sua casa, mas que tem responsabilidades sobre a formação emocional e intelectual dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, levanta homens que venham exercer a sua liderança na sua casa, Pai. Homens que temam o teu nome, homens que assumam a sua casa, como Noé foi patriarca da sua família e salvou toda a sua casa do dilúvio. Que assim homens patriatas se levantem dentro dos seus lares para proteger, para defender, para amar e honrar as suas famílias, Pai. Em nome de Jesus, levanta mulheres sábias, porque a mulher edifica o lar, a mulher edifica a sua casa. A mulher tem um papel, exerce um papel muito importante no contexto familiar, na organização da sua casa, na observância dos princípios da tua palavra, Senhor, na educação dos filhos, Pai, nos vínculos emocionais e afetivos dentro da família. O Senhor colocou isso em nós, essa capacidade em nós de amar, de honrar, de cuidar, Senhor, da nossa casa. Que nós venhamos observar a Tua palavra e colocar em prática, Senhor. Não queremos ser mulheres competitivas, não queremos ser mulheres loucas que destroem as suas casas. Queremos ser mulheres sábias que edificam as casas, Pai. Abençoa os filhos, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de rebeldia, todo espírito de rebelião no coração dos filhos. Senhor, tira esse princípio maligno de desordem, de desobediência, de desonra dentro de casa. E que haja honra, que haja amor, que os relacionamentos sejam, ó Deus, abençoados.
que eles possam viver em amor, em união, Senhor, em acordo. Abençoa todas as famílias da terra, Pai, porque sabemos que família não é um projeto fracassado, mas é um projeto abençoado. E o Senhor não nos fez para sermos solitários, vivermos errantes nesse mundo de solidão e de prazeres terríveis que trazem morte. Não, o Senhor nos fez para que nós tivéssemos família, para que o nosso valor fosse a estrutura familiar que nós construímos. Então, Deus, abençoa todas as famílias, abençoa, Senhor, essa estrutura familiar. Que a nossa nação brasileira, de casa em casa, de lar em lar, venha a ser estruturado de acordo com o fundamento da Tua palavra, com a ordem do autor da família, que venha a ser estabelecido as famílias da terra, para que o Teu nome seja glorificado, para que as crianças tenham uma vida equilibrada emocionalmente. Senhor, abençoa as famílias, traz cura, traz restauração, Pai. Eu te apresento a vida dos meus irmãos, que porventura perderam os seus empregos, aqueles que são autônomos, que estão impedidos de trabalhar. Pai, não deixa faltar o pão, não deixa faltar a provisão na casa dos meus irmãos, Pai, e na casa dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos sobrinhos, Pai, em nome de Jesus. Cerca-nos com a Tua proteção, livra a nação brasileira do caos. Senhor, eu profetizo agora, na autoridade do nome de Jesus, que nenhuma estatística maligna de caos vai prosperar na nossa nação. Na nossa nação brasileira, reina o Senhor dos Exércitos. Então, Deus, esteja agindo a favor da nossa nação e em todas as nações na terra, porque eu acredito que o Brasil será o celeiro do mundo, onde a partir das nossas riquezas nós poderemos abençoar e ajudar muitas outras nações para a glória do Teu nome, porque aqui tem um povo, Senhor, que clama por Ti. Senhor, nós confiamos plenamente no Teu poder e na Sua ação, Deus. Abençoa-nos, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos, ó Deus, a Tua intervenção em todas as instâncias da sociedade, na economia, Senhor, na mídia, na política, na educação, na saúde. Coloca a Tua mão, Senhor, vem agir conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido, deixe um gostei aí embaixo, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso, ative as notificações, estejam acompanhando aí todos os nossos cultos online e que a bênção do Senhor, a graça majestosa do nosso amado Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, o amor do Pai, a provisão do Senhor seja abundante na tua casa, na tua família. Medita nessa palavra, coloca em prática. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Aleluia.